Boa tarde a todas, a todos presentes. A gente agradece a companhia, a presença nesse diálogo, nesse dia de aprendizagem sobre educação financeira. É uma honra receber Mariana Ribeiro aqui na nossa sede da Tonquiri. A gente vai fazer uma conversa no presencial e depois todas as lideranças, todos os parceiros, as parceiras poderão ver o vídeo e essa aula no YouTube, aqui presente. Eu quero agradecer também a presença dessa equipe maravilhosa e das nossas lideranças que dão sentido ao nosso trabalho. A gente não estaria aqui se não fosse o apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e de todos os doadores e doadoras da Tonquiri. É uma honra receber Mariana Ribeiro, que é formada em Relações Internacionais, professora, pesquisadora, palestrante e fundadora do projeto #Quero Ser Eufrásia. Que bom que a gente vai poder aprender com você hoje, especialista em andragogia, né, especialista na formação de pessoas adultas, e com a Mariana a gente vai aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, como é que a gente pode trazer esse conteúdo mais para perto da nossa vida. Obrigada, Mari, a palavra é contigo. Oi, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Para começar, assim, para explicar um pouco, na verdade, da minha jornada, porque eu acho que para, né, a gente começar, para explicar como é que a gente começou a educação financeira na minha vida, eu comecei a me interessar por educação financeira já na adolescência. Tinha pouco ainda sobre informação naquela época, assim, né, a questão não tinha tanta coisa da internet, então não tinha tantas informações, e eu me interessava muito para entender também como é que seria um processo de investimento, como é que as pessoas faziam, né, para conseguir guardar dinheiro, como era esse processo. Aí eu entrei na faculdade em Relações Internacionais e comecei a trabalhar no mercado financeiro. E logo que eu entrei no mercado financeiro, só falar um segundo que não passou o slide aqui. Não está passando? Não está passando o slide. No mercado financeiro, eu estava fazendo estágio, e aí aquela coisa eu olhava para o lado e não tinham mulheres, né, não tinham, eu ia para aquele dia a dia, já ali perto da Faria Lima, e aí eu olhava, não tinha nenhuma outra mulher no ambiente de trabalho. E começou aquela dúvida, então, se não existiam essas mulheres, mas como é que eu ia fazer? Como é que seria o meu futuro dentro daquele mercado? Como é que eu ia seguir carreira? Enfim, como é que seria esse... E também comecei a perceber que era um tema que, diferente do que eu via ali no dia a dia do trabalho, era difícil encontrar mulheres falando sobre investimento. Então, não... diferente, né, do que eu via no dia a dia, às vezes no almoço ou num café, e aí estavam trocando informações sobre o que eles estavam investindo ou o que eles estavam fazendo, eu via que isso não era uma coisa comum entre as mulheres, né, a gente falar sobre como é que, de dificuldade financeira, o que cada uma, né, está passando, ou o que está fazendo de investimento, o que está fazendo na... E aí a minha primeira pergunta, assim, logo no começo, foi, né, quem teria sido a primeira mulher a investir? Pensando aqui um pouco na realidade da mulher. Então, né, a gente sabe que só em 1962 as mulheres puderam ter conta em banco com CPF, uma conta individual, então não é uma coisa assim tão antiga. Minha avó mesmo, para receber o salário dela de professora, ela tinha que ter uma autorização do meu avô. Então, assim, né, uma geração, duas para trás, assim, ainda é muito próximo. E que as mulheres só puderam votar no Brasil em 1932, e que existem países que as mulheres não podem votar hoje em dia, né? Então, como é que foi esse processo de direitos, né, de busca pelos direitos? Então, a questão do direito ao voto, como é que seria essa igualdade, né, a equidade ali na sociedade, quando é que a gente teria as mesmas oportunidades, poderia ter ali
uma relação mais, não gosto de dizer igual, mas mais de equidade entre as pessoas, não tanto com a questão do gênero, né, a gente não ser, impedida de fazer alguma coisa porque, enfim, né, porque somos mulheres. Então, tem a questão do direito ao estudo, à universidade, tudo isso também é início aqui do século XX. E aí eu pensando quem teria sido a primeira mulher a investir nesse universo, eu pensei, enfim, que seria uma estrangeira, na minha cabeça era eu nunca imaginei que quando eu fosse fazer, dessa minha pergunta de quem teria sido a primeira mulher a investir, eu fosse chegar em uma brasileira, né, vocês estão vendo a imagem, a Eufrásia Teixeira Leite. Ela é do interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Vassouras. Não sei se alguém conhece Vassouras, uma cidade histórica do século XIX, do momento do ciclo do café, né, que em 1850, o Brasil está num processo ainda de ciclo do café, e o auge da colheita, né, da produção e colheita no Rio de Janeiro, no momento que a Eufrásia nasceu. Então, ela nasceu em 1850, vamos pensar, então, aí, né, bastante tempo para trás. E ela teve a oportunidade de estudar, né, o que para muitas mulheres ainda também naquele momento era difícil, já era permitido, né, a lei de ensino de alfabetização que eles chamam de primeiras letras, né, que era o começo da alfabetização para as mulheres, é de 1832, né, mas elas ainda, por exemplo, no caso de Eufrásia, ela pôde ir para a escola, mas não pôde ir para a universidade, né, pelo fato de ser mulher. E ela tem um momento na vida que já com 20 anos, ela perde o pai e a mãe com a diferença de 1 ano de idade, de tempo, né, não de idade não, de tempo. Então, primeiro faleceu a mãe, doente, depois o pai dela teve um mal súbito, e aí ela, junto com a irmã, ela se vê num momento, de pensar o que fazer da vida. Para dar uma ideia da onde é Vassouras, né, dessa cidade que ela teve a formação, onde ela conviveu ali até os 20 anos, eu vou mostrar para vocês, é uma cidade histórica, que é uma graça, que é mais ou menos, trouxe uma foto da casa que a Eufrásia viveu e foi criada. Ela hoje é um museu, na cidade de Vassouras, se chama Museu Casa da Era. É um museu incrível para todo mundo que tiver a oportunidade de visitar. São poucos museus, casas, né, museus que mantiveram uma estrutura assim no Brasil, e acabou que esse Museu em Vassouras é um deles, e tem um acervo incrível. Então, só para dar uma ideia, ela, nesse momento de 20 anos, que foi criada nessa casa, que tinha essa convivência, decide, junto com a irmã, ir para Paris, né? Elas vão fazer uma viagem, e chegando em Paris, elas decidem não voltar ao Brasil. Por vários motivos, né, tem uma questão delas não poderem ter conta, não poderem ter enfim, aqui no Brasil elas teriam muita dificuldade de seguir com algum tipo de independência. E aí em Paris, ela começa, né, o processo de investimento, ela começa a ver essa efervescência da cidade, era uma cidade que estava, já 1870, uma cidade ali começando a Belle Époque, começando todo o processo, né, com muitos estrangeiros, então, todas as relações da Eufrásia, tem muitas publicações e sempre com muitos estrangeiros, muita convivência e com algumas outras aberturas. Então, lá ela começa a investir, só que o investir como um trabalho, né, porque às vezes a gente, hoje existe investimentos para os bancos, enfim, a estrutura como profissional, mas naquela época não era permitido, né, então como mulher ela não era permitido que fosse uma profissão, ou ela está num banco, ou está dentro de uma corretora, nem dentro da própria Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores de Paris ela tem 2 andares, só que as mulheres só era permitido ficar no 2º andar. No térreo, era onde eram feitas as negociações, não era permitido, a entrada de mulheres, porque tinha, né, essa questão das negociações, e tinha um empurra-empurra, e isso era mal visto, era uma coisa
até com um tom de promiscuidade, se você trombasse fisicamente num homem, mas pensando num ambiente que tinham tantas pessoas, era quase impossível você não trombar com, né, com outra pessoa ali. Então, não era permitido a elas, e a Eufrásia tem um assistente que acaba fazendo ela tomava as decisões, ele descia no térreo e fechava as negociações para ela. Mas aí, tudo, na verdade, quando eu cheguei em Vassouras, foi começar a procurar ali a questão de quem era a Eufrásia, né, para entender essa mulher, essa brasileira, e eu comecei a ver alguns jornais que já depois da morte dela, falando muito de uma mulher excêntrica, de uma mulher que deixou todo o dinheiro dela para um burrinho, de viver de pandeló, umas histórias que você vai vendo, é, uma, uma história no sentido de uma coisa mais criada, muito em torno dessa mulher excêntrica, e aí, no começo eu até tive um certo estranhamento do porquê essa narrativa, porque se falava isso sobre ela, e eu acho que tem muito do que foi isso, né, da gente ter esse apagamento, de ninguém praticamente ter que conhecer a Eufrásia, muito porque dessa história né, da excentricidade, mas aí depois eu trouxe isso um pouco para o dia a dia hoje, né, tipo, então se eu disser que uma mulher é, ficou muito rica, né, conseguiu ter o sucesso na Bolsa de Valores, se hoje já seria uma coisa fora do comum, né, do que a gente tem, imagina dizer isso em 1930. Então, eu vi que foi sendo construída essa história, foi sendo construído um estranhamento, até porque muitas das pessoas não sabiam o que era a Bolsa de Valores, né, então, hoje a gente sabe, o Brasil, do tamanho que a gente tem 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa. E aí, normalmente, até uma pergunta que eu gosto de fazer quando se pensa em investimento, né, o que vem na cabeça das pessoas? Qual que é a relação? Normalmente, parece que é uma coisa muito distante, né, que uma bolsa de valores é algo para um grupo muito pequeno, para um grupo, mas, na verdade, se a gente for olhar, né, hoje a gente tem uma democratização, então é possível você investir com 35 reais, por exemplo, num tesouro, né, ou mesmo em ações, mas depende muito do perfil do investidor, aí tem toda uma coisa para ser olhada caso a caso, mas pensando mais assim, nessa questão de poupar e pensar, né, no futuro, se planejar. Então, acho que além do investimento, pensando em bolsa de valores, tem que olhar uma perspectiva desse planejamento, né? Já que a gente sabe que a questão do financeiro, ela tem um impacto na saúde mental muito grande. Então, já tem vários estudos na Inglaterra sobre a questão do estresse financeiro, né, da dificuldade das pessoas que estão endividadas ou que estão com alguma instabilidade, a gente também instabilidade do próprio, né, do planeta, né, a gente está vendo a questão do Rio Grande do Sul, como é que as pessoas vão se planejar para uma situação climática, né, como essa, né, questão de você... então, como se planejar para esse mundo, né, que está tão instável, mas também pensando que se a gente não se planejar, talvez a situação, né, seja muito mais grave. Então, também não é por ter grandes instabilidades e tudo, a gente não pensar, talvez, num planejamento financeiro, vai tornar as coisas ainda mais difícil. Eu penso na questão do planejamento muito como o dinheiro, muito como um meio, né? Um meio da gente criar, ter um meio de construir, né? Acho que esse é um ponto. Mas aí, voltando um pouco para a Eufrásia, é sempre isso, né? Quando olhando para a Eufrásia também, eu olhava eu comecei a contar no mercado financeiro, as pessoas que eu trabalhava, que tinha sido, né, que tinha uma mulher que tinha investido, e aí veio muito essa questão das pessoas não saberem, das pessoas ficarem curiosas, das pessoas tentarem entender. E aí eu comecei a contar como é que foi esse processo de pesquisa, porque é um processo já longo, tem mais de 10 anos, e foi muito em olhar documentos, olhar caixas de papel do século XIX, também encontrar uma dificuldade que eu nunca imaginei, que é você mexer com documentos, né, então,
em plena era de internet, a gente achar que tudo está disponível no Google, você volta para documento, olha um acervo. Museu era uma coisa que eu não tinha praticamente convivência, era uma coisa distante até na minha vida, e de repente eu olhei para o museu como uma fonte de conhecimento, né? Como a história como uma fonte muito rica de conhecimento, uma história que ainda não tinha sido contada. Para vocês terem ideia, essas são roupas da Eufrásia, que estão nesse acervo do Museu Casa da Era que eu comentei. Então é um acervo muito rico, tem a parte, né, dos vestidos dela, tem partes de cartas, então esse é um exemplo de carta. A dificuldade de ser um tipo de caligrafia, né, do século XIX, então todo o processo de transcrição desses documentos, que era uma coisa que eu nem imaginava, então o quão complexo seria, então, o processo ali de você catalogar, organizar, né, são anos. Isso foi seguindo na minha vida, eu entreguei o trabalho na faculdade, mas eu não conseguia parar de pesquisar, e aí eu fui para decidir começar a ir para outros acervos, buscar mais a história, e tentar entender mais também desse período, porque, como eu falei com vocês, a questão, né, do direito das mulheres, mas nessa época eu ainda também não entendia, porque lendo o que a gente tem, é muito difícil você ver mulheres do século XIX, o que elas faziam, parecia que muitas, né, estavam muito nesse ambiente privado, muito ambiente da casa, então parecia até que não tinha esse espaço público, né, e aí, para entender um pouco mais como a Eufrásia chegou nisso, e aí tem a Eufrásia e tem tantas outras, mas eu trago muito a Eufrásia mais pela questão da, da educação financeira, né, mais como uma representatividade, porque se a gente pensar, né, que uma mulher em 1870 já trabalhava com investimentos e ela era uma brasileira num país, né, em outro país, na França, então, assim, os desafios que ela enfrentou, eu fico pensando, é sempre uma referência, assim, né, para mim, continuei também, inclusive, no mercado financeiro. E o ponto, pode próximo, tá isso, tá. São, foram muitos acervos. E aí eu fui olhar um pouco que era, como eram vistas essas mulheres. Essa é uma imagem, uma propaganda de cigarros, e é uma mulher olhando um papelzinho, que esse papelzinho, ele trazia as informações da bolsa de valores, né, entre bolsas de valores do mundo e uma bolsa de valores local, nesse caso é nos Estados Unidos, mas eles achavam tão engraçado uma mulher entender que era esse papelzinho, entendeu que tinha informações ali de como estava, se a ação tinha subido ou caído, que eles fizeram essa propaganda de cigarros, uma questão cômica, né. E aí pensando, olhando isso, olhando como não era só que não era permitido as mulheres estarem lá, mas também tinha um ambiente muito hostil para as que tentassem estar, pensando também em teatros da época, em livros, com a forma com que eles colocavam, então muito essa questão de que a mulher que mexia com o dinheiro tinha um coração de pedra, porque era uma coisa para ela estar mais num ambiente privado, não era para ela estar atuando, né, com dinheiro, ou com uma questão ali de trabalho, o quanto era difícil, né, passar por isso, o quanto. E aí também questiono o quanto a gente já conseguiu mudar disso hoje, né, o quanto a gente já está mudando essa realidade. Para dar uma ideia, só do que a Eufrásia fez, assim, da genialidade dela, a Eufrásia investiu em 4 continentes, né, então praticamente são 20 países que ela trabalhava, com 9 moedas diferentes. Então, moedas no Brasil eram mil-réis, né, então trabalhava com mil-réis, com dólar canadense, dólar chileno, dólar americano, franco suíço, franco belga, franco francês, pode passar a próxima, a libra, a Romênia, só para ter uma ideia, eu fiz até uma lista aqui de quantidade de moedas, porque imagina a complexidade disso se hoje uma pessoa tivesse, né, que investir em
tantos países com tantas moedas diferentes, tendo toda a tecnologia que a gente tem de informação, de calculadora, né, de Excel e de, enfim, computadores, fazer isso quando nada disso, né, como recurso existia, o que existia era o telégrafo. A complexidade disso. Mas no Brasil, só para trazer um pouco para a nossa realidade, assim, do que ela investia, só para dar uma ideia, ela investia na Brahma, na Antártica, né, empresas que depois viraram Ambev, empresas que estão em atuação hoje em dia, mas entre outras, que são tantos tipos de investimento dela, que eu trouxe aqui só para tangibilizar para vocês, né, então, o tipo de investimento que ela fazia. A Frase, ela faleceu em 1930, em setembro, e ela estava com 80 anos. Ela já estava pensando em outras formas de investimento, então, assim, quando já chegando, né, aos 60 anos, ela começa a investir em novas tecnologias, ela decide ir para uma outra frente, então, que estava sendo produzido, para dar uma ideia, a viscose, que é um tecido que hoje a gente tem, né, muito disponível no mercado, mas a tecnologia dessa produção usando tecido de um produto de vegetal, né, de insumo vegetal, ao invés de usar o bicho da seda, né. Além de várias frentes de atuação que ela tinha na própria cidade, de mobilidade, então, questão tinha bonde puxado a cavalo, ela era contra, então tinha todo um processo ali de organização do trânsito, porque tinha bonde a cavalo, tinha bonde elétrico, tinha pessoas andando a cavalo, pessoas a pé, carro já, né, atuando. Então, como é que eles iam organizar toda essa cidade? Então, ela também atua muito nessa frente, e na própria Primeira Guerra Mundial, que estava ali em 1918, né, de 14 a 18, depois essas pessoas voltando para os soldados, uma questão de os soldados que lutaram ali na guerra de trincheira. Trincheira eram aqueles buracos, né, que eles cavavam para poder lutar, porque ainda era muito físico ali frente a frente, e aí muitos soldados com uma deficiência, e aí para eles voltarem era o começo ali da produção eles voltarem para o dia a dia, a questão de prótese de madeira, de gesso, eles estavam começando também a pensar em como melhorar a vida dessas pessoas. Aí, para dar uma ideia, por que Eufrásia, né? O que é o Quero Ser Eufrásia? Por que eu costumo trazer a Eufrásia para mostrar, né, do potencial do que ela fez e o que é esse projeto? A ideia é mostrar que hoje em dia, né, a gente tem essa uma democratização hoje, né, você consegue investir com valores muito mais baixos, então a gente tem desde o Tesouro, né, que eu comentei com vocês ali com R$ 30, que tem o Educa Mais, tem o Renda Mais, que são tipos de investimento para pensar no futuro, né, então no Renda Mais é para aposentadoria, então são valores mais baixos para, você consegue ter valores menores para você investir mensalmente, mas posso pensar numa aposentadoria, um complemento para aposentadoria, e a questão do Educar Mais, que é uma forma de investir pensando na educação, seja sua, seja né, de parentes, de pessoas próximas, quem filhos, e você que a pessoa queira pensar. Além de uma infinidade de possibilidades de investimento que a gente tem, que hoje existe no mercado financeiro. Então, aí eu acabei lançando um livro, né, numa biografia, uma ideia, assim, dessa história da Eufrásia, em 2019, quando a Bolsa de Valores reconheceu a Eufrásia como a primeira investidora brasileira, e está em exposição no museu ali da Bolsa, ali no Centro Histórico. É gratuita a entrada, então, para quem quiser também, que é sobre a história das mulheres no mercado financeiro, até dia 15 de junho, tá aberto no museu deles. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigada, Mari.
Eu tenho uma pergunta, que é o que a Eufrásia diria sobre a educação financeira de mulheres que estão na luta diariamente, né? Quais dicas ou quais miradas ela nos daria? Interessante essa pergunta, Mariana, porque a Eufrásia, quando ela faleceu, ela deixou toda a fortuna dela para a cidade de Vassouras, e a ideia era, ela quis que construísse um hospital e escolas. E as escolas, ela teve uma determinação que era separada ainda nessa fase por lei, meninos e meninas, eram, né, nas escolas eram separadas, então ela manda construir duas. E ela fala sobre o ensino técnico também, né? Então, essa questão da renda, de como possibilitar, né, a renda para muitas mulheres que não podiam ter uma profissão ali ainda, como ir para uma universidade, que ainda estava proibida nessa época, e aí ela fala muito, então, do ensino, eu acho que o ponto principal hoje é você pensar como, né, como é possível você guardar, e eu acho que tem como você guardar a longo prazo, assim, como é que a gente pode pensar? E se talvez num mês seja R$ 20, no outro seja 100, no outro, mas talvez não precise ter né, um valor fixo, porque depende do mês, depende, né, das demandas que vem do ano, a gente sabe que muda muito, mas ter esse hábito do guardar, né? E tem vários desafios, a própria Natália Arcuri tem um de 52 semanas, que é para você guardar, começa guardando R$ 1, e aí você chega até o final do ano guardando ali quase 3.000, né? Então ela faz um desafio de 52 semanas, que tem, acho que essa relação, essa rede de apoio, em que as pessoas vão trocando as dificuldades que elas estão tendo ali para poder guardar, porque mudar um hábito não é fácil, né? A gente construir também esse hábito, e às vezes também essa ideia de que, né, são valores, não precisam ser valores tão altos, mas também você precisa, né, dessa questão do hábito. Mas a Natália Arcuri também fala muito da renda extra, né? Ela tem várias sugestões ali de como pensar, porque às vezes uma atividade, alguma coisa, pode ser uma renda extra, né? Você pode profissionalizar nisso, e com isso você gerar, poder guardar, né, ter e investir. Antônio, Lu, Daiane, Tina, Eli, Lady, eu tenho uma dúvida, por Daniela. exemplo, Mariana, você como recomendaria a uma pessoa, Mariana, como recomendaria a uma pessoa que ela poderia começar a fazer uma poupança, a economizar? Por exemplo, se tem um salário baixo, baixo não, salário mínimo aqui no Brasil. Porque você sabe que a gente termina distribuindo tudo das coisas das responsabilidades que a gente tem. Mas não é, por exemplo, no meu caso, a brasileira eu não tenho como, penso, não tenho como economizar. Acho que a questão, então, é a dificuldade de economizar quando a gente tem um salário mínimo, é isso? Não, mínimo, ou qual seriam esses primeiros passos para você começar a construir esse hábito, sabe? De economizar. Tá. Eu acho que a questão, às vezes, acho que um método que funciona muito é o de anotar, né? Então, a gente anotar o que gasta, né? Anotar quanto ganha, anotar o que gasta, para começar a enxergar onde você pode, talvez, economizar. Então, seja diminuir, talvez, pode deixar a apresentação. Seja diminuir algum, sei lá, alguma coisa que talvez já nem faça sentido. Hoje eu vejo, sei lá, as pessoas têm, pode ser um pacote de dados da internet, que de repente você fala, não, poderia ser um menor, ou seja, um tipo de consumo, talvez mudar um consumo por um outro produto que vai ficar mais barato. Mas aí, com esses pequenos valores, talvez pareçam pequenos hoje,
E eu acho que o anotar, ele é muito importante, porque às vezes esses pequenos valores, eles vão passando despercebidos. Então, se você não sabe, né, o quanto você gasta e onde você gasta, você acaba não vendo essa possibilidade, né? Porque, mas hoje foi só uns R$ 5 aqui, só foi... você acaba não vendo esse seu hábito, né, esse seu dia a dia. Vendo onde tem, começar a olhar esses valores, colocar... tem várias possibilidades, tá? O primeiro passo, eu acho que as pessoas poderia começar a seja guardar, que assim, hoje a gente tem várias instituições financeiras, né, que você tem contas digitais, elas não têm tarifa, não tem, então procuraria alguma dessas instituições, então, que não tenham tarifa para manter a conta, e pensar numa forma de investir, né? Então, seja num tesouro direto, que é, né, o que eu comentei ali, pensando mais a longo prazo, se você quer pensar numa aposentadoria ou numa questão de educação, ou pensando já em... A gente fala de você pensar num objetivo mais curto. Outra coisa que ajuda muito é você pensar por que você quer guardar esse dinheiro. Então, você ter esse objetivo muito claro, né? Seja para comprar uma casa, seja para possibilitar o estudo, né, de um filho, mas você ter essa clareza também, porque ajuda a você ter esse hábito, né, você manter a sua disciplina. E vocês, meninas, alguma pergunta? Uma pergunta que a Leide fez, né? Acho que é uma pergunta em geral, sim, que todo mundo gostaria de entender ou aprender, digamos assim, para virar um hábito de como guardar. Muitas vezes a gente até gostaria, a gente coloca no papel, a gente faz, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas nem sempre, infelizmente, com a economia hoje, ainda a gente não consegue, né? A gente pensava no empreendedorismo porque se precisava uma necessidade, mas sempre tem a necessidade de tirar. Então, a gente acaba não conseguindo guardar para esse longo prazo. O que eu escuto, por exemplo, não só da Mariana, mas da Natália Furi, é que tem a atitude e o hábito de guardar, nem que seja 50 centavos, né? Porque num longo prazo, numa medida de longo prazo, 50 centavos, que seja por mês, por dia, por semana, ele nos favorece melhorar o hábito. Porque no nosso desafio diário, com o valor das contas que a gente paga, com todos os boletos, com as nossas responsabilidades, é como que se o guardar fosse distante, né? O quanto que a nossa condição, obviamente, nos coloca numa posição de talvez longe de investir, e o quanto que talvez uma visão de longo prazo com um valor menor nos ajude a ter esse passo, né? Porque, por exemplo, teve uma fala que é o anotar. O quanto a gente gasta. Eu tenho esse hábito. Você tem? Eu mesmo passando no meu cartão de crédito, eu tenho o hábito de tudo que eu pego eu fui mostrando a netinha esse mês e tal. Ali eu já sei que meu cartão está chegando no limite. Então, é dessa maneira que eu mantenho as minhas compras. Eu tenho esse hábito. Eu consigo passar uma marca que eu, tipo assim, esse mês eu sei que eu posso X. X e acabou. Tudo bem que às vezes acontece imprevisto. Claro. Mas eu, do meu ponto de vista, eu fazendo isso aí, para mim, eu consigo mais me controlar e ver o que eu posso gastar e pelo menos o que dá para me guardar, entendeu? É dessa maneira que eu trabalho comigo mesmo, entendeu? Olha que interessante. Aí meu irmão falou, eu queria ser igual a você, porque mesmo você sabe que vai visitar tudo, está ali no seu aplicativo, eu não consigo, é de mim, eu sou assim. Eu sou controlada, minha esposa é assim. Não passo por cima das minhas coisas. Graças a Deus, eu não deixo faltar. Jamais, vai guardar, vai tirar um pouco, mas vai fazer tudo. Não, é tudo conforme ali dentro que eu sei que eu tenho para mim gastar. Conforme aquele salário que eu ganho, entendeu?
Graças a Deus, tá dando certo. Você bota o limite da sua cabeça, isso? Não, por No papel. exemplo, no caderno, no cadernete, tipo assim, eu Mas tenho uma foi- agenda, vai. Porque você vai gastar no cartão de crédito. Por exemplo, eu tenho um limite no meu cartão. Eu sei que não é porque eu tenho um limite alto que eu vou Sim. sair passando o meu cartão, aquele Mas você limite sabe- que eu vou para chegar ao final do mês, eu vou ter que pagar. É, Entendeu? Minha responsabilidade é essa, eu vou ter que pagar. sim. Então, eu controlo assim, eu faço isso. Então, mas sabe que hoje nos bancos digitais você pode usar o limite como você quer. Então, você tem lá Sim. 3 mil. Mas você fala, eu vou gastar 1.000. Sim. Aí você vai no aplicativo e fala 1.000. Mas por Pra isso que ele eu já segurar. faço, porque eu distribuo. Pra você ter, controlo. ela não precisa disso. Não precisa. Ela já está Não Ô, Lu, me conta uma coisa. Não E precisa. você tendo esse hábito de anotar no seu caderno, você consegue juntar ou guardar, mesmo que seja o valor que for? Depende, Mara, porque assim, depende. Tem meses que realmente a gente o imprevisto acontece. Principalmente quando a gente tem filho, né? Mas eu te garanto que dessa forma, para mim, foi melhor. Eu achei que eu consigo mais e falar um pouco, entendeu? A forma que eu achei melhor. Assim, Eu acho que um ponto disso que a gente fala, todo mês realmente pode ter esses imprevistos, né? Então, a primeira coisa que a gente fala para eu guardar é a construção da reserva de emergência, que é exatamente isso, para momentos que assim, é muito difícil realmente, às vezes, né, você ter ser exatamente, né, como a gente planejou. Então, a reserva de emergência, depois até vou comentar na semana que vem, mas é mais ou menos o que você tem 3 meses de gasto, você define esse valor e você guarda num lugar que você pode retirar, né, a qualquer momento, tudo, então, depois ela vai ficar melhor, mas porque é isso, a gente sempre vai ter esses imprevistos, agora como daí para frente, né, a questão do investimento, pensando que a pessoa, né, construiu a reserva de emergência e depois começar a guardar, a gente começa, é o que a Mariana falou, a questão muito do hábito, mas eu entendo também, eu só trago um ponto aqui para reflexão, às vezes o hábito é isso, pode ser um valor pequeno, mas é o que você comentou agora, que eu não sei o seu nome, que você acabou de falar. A Luísa. Luísa, você consegue marcar, né? Então, você consegue ter clareza de onde você vai gastar, né? Dos seus gastos. E aí, você acaba, com isso, você vai conseguindo começar já esse processo do guardar, né? Então, o que você falou, às vezes pode ter um previsto, vai sendo, é normal, né? É o processo da vida, mas ir se organizando. Eu acho a parte do anotar muito importante. Eu também faço isso, porém de uma forma um pouquinho diferente. Eu não noto quando eu estou gastando. Eu já me organizo, eu ganho R$1.000. Então, eu tenho aluguel, água, luz, internet. Precisa me sobrar desses 1.000, R$200. Porque se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.050. Então, R$200 é o que eu posso gastar de extra, digamos assim. Lanche para a escola, alguma coisa que não semana, entendeu? Então, eu já me organizo mesmo o que eu ganho, pode não sobrar hoje. Eu tenho, né, eu coloquei como hábito um valor X, que é muito pequeno, mas todo mês cobro automaticamente a minha poupança. Então, se eu precisar, eu vou lá na poupança e tem R$50 que seja. Porque eu sei que todo dia 5 esse dinheiro cai lá. Um exemplo, né? Então, lógico que quem tem filho, quem paga aluguel, quem faz esse número de coisas, a gente precisa se organizar dentro do que a gente ganha. Porque se eu ganho 1.500, não posso gastar 1.600. Vai me faltar. Então, esses R$200 que eu coloco como extra, que já é o meu salário, é para que não passe para os outros deles. Então, dessa forma, eu procuro me organizar dentro da economia, né? Digamos assim. Educação financeira é um tema tão complexo, né? Porque a Mariana estava citando, por exemplo, o Tesouro Direto, o Educa Mais, Quem Dá Mais, mesmo o consórcio, às vezes, esse espectro da onde a gente pode guardar. E eu fico, na verdade, com o aprendizado da planilha, que a Lu trouxe, com tanta fortaleza, e com esse aprendizado de que mais vale fomentar o hábito, enquanto eu não tenho muito dinheiro para guardar, fomentar o hábito. Sabe o que eu fiz? Conta. Eu fiz caixas. É uma pena que você não está aparecendo aqui. Mas eu fiz... Vai um pouquinho do lado da leite. É que eu estou com medo. Eu fiz caixas. Então, eu tenho uma caixa e diz assim,
despesas digitais. Porque tem hoje em dia, né? Vai saber. Aí eu botei tudo que saía digital meu. Aí chegou no valor lá que deu R$300. Falei, não posso gastar R$300 com esse mundo digital, está muito caro para mim. Então, eu fui lá e cortei R$100. Aí eu cortei a HBO, catei um monte de coisa que eu falei, não, isso não. Pronto, cheguei nos 200. 200 está razoável, porque eu não posso deixar de ter esses itens. Sei lá, Netflix, para ver um filme, eu não abro mão. Senão eu vou ver aonde? Eu não tenho televisão. Eu deixei os itens que precisava. Aí depois abri uma caixa, casa. Aí eu botei tudo que estava dentro da minha casa. Luz, água, aluguel, tarará. Aí eu cheguei no valor lá, deu 1.000 e tanto, sei lá, 2.000, não sei o que reais. Falei, nossa, tá cara essa casa aqui. Aí eu fiquei ali tentando ver aonde que eu podia cortar em alguma coisa da casa. Aí eu tinha a cesta orgânica, tirei. Era R$50 por de 15 em 15 dias. Tirei. Falei, não, porque está sobrando, depois vou na feira, eu envio. Tirei, aí o valor baixou. Aí depois eu fiz uma caixa de lazer, itens livres. Aí que eu fui ver, pô, fim de semana está gastando 300, 400, está gastando muito dinheiro. Quanto que eu posso gastar no fim de semana para dar uma saída, pegar um cinema, comer alguma coisa? R$300 no máximo. Então, R$300. Aí eu vi o que estava, entendeu? Então, separa por assunto da tua vida. Aí você olha e você bate o olho e fala, isso aqui tá bom para gastar, isso aqui não tá. Me ajudou bastante também. E esse que você retirou, você pode guardar. Exatamente. Eu posso, só que no caso eu tinha que economizar. Eu fui tirando porque eu não estava conseguindo. Então eu fui vendo o que era o mínimo que não podia faltar e deixei nessas caixas. Eu tenho 4 caixas abertas no Excel com os dados de cada assunto da minha vida principais. Então... Às vezes acaba sendo até engraçado, digamos assim, a gente sabe de tudo isso, a gente anota tudo isso, a gente planeja e fala assim, no geral, né? Mas quase ninguém no final consegue executar. Entendeu? Ou falta, ou entendeu? Geralmente é isso, né? Eu tenho que economizar, mas chega no final, se não cria esse hábito de eu preciso guardar, eu tenho que guardar, não, mas tem R$50, ainda dá para gastar. Então, faltou a caixa, do meu faltou a caixa de investimento. Nem coloquei, porque a minha necessidade era de cortar tanto, que eu não tinha caixa, devia ter uma caixa lá de investimento, poupança, aí tinha que estar lá, quanto que eu pô, R$50? Não, R$50 eu vou ter que segurar, não é possível. Eu botava ali, eu não fiz. Isso que eu acho, isso eu acho interessante, ter a caixa ali da poupança, porque em algum momento você vai ver, nossa, não estou colocando nada aqui, então eu preciso pensar de alguma forma que isso precisa existir. E não... Eu entendo, lógico, você falou a questão, né, de ir cortando, mas é bom que a gente sempre ter isso para se lembrar, e acho que a questão, hoje a gente toma decisões de gastos num dia, são mais de 700, 800 decisões de gastos durante um dia, então também quando a gente vai ficando exausto pelas coisas do dia a dia, né, das próprias, aí acaba que é isso, acaba passando um gasto, tipo, já estou mais cansada, então não tem problema, vai um tanto aqui, porque também a gente vai... Por isso que é bom o planejamento. Então, no dia, eu posso gastar, sei lá, R$10 para tal coisa. Então, você já tem isso na sua cabeça, você não precisa tomar essa decisão quando você já estiver, né, mais cansada, já mais desgastada ali do dia. Também é um outro ponto que eu tinha esquecido de comentar, porque a gente hoje tem muita demanda, né, muita coisa de notícias, de propagandas, de situações ali, aí sempre a gente acaba podendo ir no impulso, porque a gente fala, a gente vai guardar, a gente sabe que precisa, mas como fazer isso, né? Então, como a gente tem muitas informações, é bom que já tenha isso na cabeça antes até e nem ir no supermercado, né? E a gente vai falar, eu só vou pegar 3 coisas, acaba que eu sempre pego uma coisa a mais, porque tudo aquilo exposto, colorido, do jeito que é, para chamar a nossa atenção, né? Então, ir sempre com a lista, e sempre com uma coisa que você já vai com a ideia na cabeça. A Mariana falou uma coisa muito importante, só para fechar aqui em relação a longo prazo. A gente acaba nem lembrando, né? Mas quando eu cheguei aqui, tinha o Wesley e a Brenda, que eram muito pequenos, e depois eu entendi que se eu não fizesse alguma coisa para ajudar eles no futuro, caso eu não estivesse, aí não tinha mais ninguém. Então, lá atrás, eu tive meus 24 anos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, muito novinha, que entendi um pouco mais do que eu. Falei, não, vamos agora, na matéria, fazer uma poupança para o Wesley e para a Brenda. Só que essa poupança eu não podia mexer até eles terem 18 anos. Não podia.
Então, assim, a Brenda com a emergência é outra coisa, não é doença, mas eu consegui fazer os dois. O resto que 18 anos fudendo, a Brenda menos, porque precisou, assim. A Isabelle tem 6. Tem mês que eu não consigo, mas com 3 meses de idade eu fui na caixa e ela viu o cartão na poupança dela. Ó, o Fábio, nem que seja 20 reais, é dela. Para festa de 15 anos, para faculdade, não sei. Mas esse cartão também eu não tenho, não sei se tem, eu não sei nada. Só tenho o número da conta. Então, quando dá, a gente coloca, quando não dá, é uma coisa que eu trouxe lá de trás, tipo, a necessidade muito grande. E que se conecta com a questão do objetivo que a Mariana trouxe, né? Se eu tenho um objetivo claro daquilo que eu quero fazer com aquele recurso, o meu hábito de guardar... Engraçado, foi muito mais pelo lado da dor, né? Por eu ser não pensei, se eu morrer, e se eu não tiver aqui, eu tenho que ter dinheiro pelo menos para voltar para minha cidade. Então, eu fui mais por esse lado. Graças a Deus, eu não vi, ainda deu certo. Vou lá guardar. Enfim, hoje eu não consigo guardar para mim, mas eu fiz com os dois, eu preciso. Muito bom, muito bom. Alguém quer mais fazer algum comentário? Alguma pergunta? Mariana, super obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu momento, pelo seu compartilhar aí de tantos saberes. Eu que agradeço a oportunidade. E a Thais vai falar, né, na semana que vem, acho que aí vai trazer... Na quinta, ó, desculpa, eu tô... Na quinta, acho que vai trazer também uma coisa mais palpável, né? Eu contei mais uma ideia, assim, do que vinha de frase, mas acho que agora depois vai falar de uma coisa mais, como colocar isso na prática. Aí eu vou falar para trazer o desafio, vou pedir para Thais, esse desafio da gente ir pintando, que às vezes é um desafio até legal, de R$1, tipo, guardar R$1, e aí você vai pintando um papel que você pode imprimir, ou uma imagem, né? E aí, você tendo esse registro e vendo essa questão do hábito, né? Para ver se você consegue manter o hábito por um mês, por 60 dias, você vai ampliando ali. Acho que também vai ser vou pedir para ela levar para vocês, então, na quinta. O desafio. A gente topa o desafio, gente? A gente topa? Vamos? A gente topa o desafio, Mari. Combinado, então na quinta. A gente liga para você ir para a Eufrásia depois do investimento. Combinado. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Super obrigada, meninas.